Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius e eu vou estar apresentando aqui hoje um breve tutorial sobre GNU Compiler Collection, o nosso famoso GCC. A equipe é formada apenas por mim e a nossa agenda aqui a gente tem 3 tópicos principais, né? Primeiro, o que é GCC, um pouco da história dele, o que significa, né, GCC, como instalar o GCC e como utilizar o GCC. O que é GCC, né? Então, uma breve história sobre ele. Ele foi idealizado por Richard Stallman no projeto GNU em 1983. Esse projeto surgiu em 1983. E o Richard Stallman, né, ele tinha esse conceito de que os códigos deveriam estar na mão, né, abertos para os seus usuários e programadores. O conceito de software livre, né? E aí ele estava meio incomodado porque a maioria dos softwares da época eram privados, né? E por mais que as pessoas pagassem ele, elas não conseguiam ter acesso ao código-fonte, o que possibilitava que fossem inseridas funções que pudessem prejudicar os seus usuários, né? Então, o GCC nasceu para possibilitar a criação de um sistema operacional que fosse livre, que desse maior controle aos programadores, né, e os seus usuários. Ele foi criado, então, em 1987, por meio desse projeto, o GNU, foi uma das ferramentas criadas por esse projeto, e foi distribuído inicialmente para os sistemas Unix, Linux, né? E uma curiosidade que inicialmente o GCC ele se chamava GNU C Compiler, né? Então era um compilador apenas de C, né? Em 1992 foi adicionado a linguagem C++ e posteriormente outras linguagens foram sendo adicionadas, tornando o GCC uma coleção de compiladores, né? Então tá, o que é GCC, né? Então ele é um uma coleção de compiladores, né, de várias linguagens, que tem como objetivo transformar uma linguagem em alto nível, né, como por exemplo C, em uma linguagem de baixo nível, né, mais próximo da máquina, com a linguagem que a gente chama de máquina, né? Programa em linguagem de máquina, né? Então esse programa em linguagem de máquina ele é executado e a partir daí ele segue as funções do código, né, conforme tem tá descrito na programação, né, do código-fonte. As linguagens suportadas pelo GCC são Ada, C, C++, Fortran, Java, Objective-C e Pascal. Essas são as padrões, né? Lembrando que tem outras linguagens que derivam dessas linguagens, como por exemplo Lua, que o GCC também suporta, né? E Go, né? Então, como a gente instala o GCC, né? Primeiro, eu vou fazer um breve tutorial aqui de como instalar o GCC no Windows. Para isso, a gente vai ter que baixar uma ferramenta auxiliar, que é o MinGW, que é uma ferramenta que a gente consegue instalar ali o GCC e os pacotes dele, né, de uma forma bem fácil, né? Então, bom, vamos lá. Então, a partir do momento em que vocês clicarem naquele link ali, ele vai abrir uma página aqui do MinGW, onde basta que vocês baixem e instalem essa ferramenta aqui, que é o SideWin, né? Essa opção. E essa ferramenta vai auxiliar a instalação dos pacotes os compiladores do GCC no Windows, né? Eu queria mostrar aqui com a ferramenta, mas dado um problema aqui de gravação da ferramenta do Windows, que ela só consegue suportar uma tela, um aplicativo, né, por gravação, eu tirei o print aqui da ferramenta e vou auxiliar vocês por esses prints, né. Então, abrindo a ferramenta aí pela primeira vez, depois de instalado, vocês vão conseguir visualizar essa aba de Basic Setup, né, onde tem os pacotes básicos dos compiladores básicos. Basta vocês selecionarem todos os pacotes, né? Clica no pacote e marca ele para instalação. Assim, né? Eu mostrei aqui um exemplo de um pacote
que não está instalado, né? Quando você clicar nele com o botão direito, ele vai aparecer essa opção Mark for Installation. Você marca eles, todos aqueles essenciais, né? E logo após isso, vocês vêm aqui naquele menu ali de cima, Installation e Apply Changes. Então ele vai começar a baixar todos os compiladores aí básicos, né? No Linux, esses pacotes eles já vêm por padrão instalados, os compiladores essenciais, né? São aqueles que eu tinha citado anteriormente, lá no começo do slide. E caso não venha instalado, basta vocês instalarem o pacote Build Essentials, né? Então, eu coloquei aqui um print desse link que eu coloquei ali na videoaula, né? Basta vocês rodarem o sudo apt update, que ele vai atualizar aí o seu repositório local do Linux e executar o comando sudo apt install build essentials, né? Aí ele já vai instalar esses pacotes com o GCC. Para vocês verificarem se está instalado, basta rodar o comando gcc -version. Então, e como a gente utiliza, né, o GCC? Agora eu vou compartilhar aqui o Visual Code. Só um minuto. Bom, abri aqui o Visual Code e no Visual Code aqui tem implementado um códigozinho em C, bem simples, é um Hello World, só está printando ali a mensagem Hello World na tela, mas para título de execução do compilador já é o suficiente, né? A gente tem aqui então o terminal aberto, já nessa pasta onde está o código fonte. A gente vai executar o comando gcc, o nome do programa, do código fonte, né, no caso. A gente vai colocar aqui helloworld.c, -o para especificar o nome do arquivo de saída, que no caso aqui eu vou colocar helloworld output.execute e rodar o comando. Então, a partir desse comando aqui, ele vai gerar para a gente esse executável. Então, para rodar o programa, basta digitar /hello world output.execute e ele vai executar o nosso programa e printar aqui hello world, né? Vale lembrar que esse .execute aqui, né, .exe, é o código binário desse compilado, né, desse código fonte em C.